Kondo é um fracassado feio que prefere trabalhar horas extras em vez de dar atenção à esposa, então ela o chuta como lixo de ontem. Isso o fez viver uma vida solitária e deprimida até que ele consegue atrair uma gata safada que quer trabalhar pra ele em troca de afeto. Num dia normal, Akira acorda de um cochilo, percebendo que o dia escolar acabou, enquanto um bobalhão a encontra e tenta pegar seu contato, mas ela faz a saída Batman nele, indo pra seu trabalho de meio período. Enquanto trabalha, ela vê o gerente pedindo desculpas a um cliente e ela não consegue resistir a criar uma cratera no chão de tão apaixonada que está por ele. Mais tarde, a Caixa Bruxa diz a Akira para fazer uma pausa, mas ela fica surpresa ao encontrar uma criança na sala de descanso, e quando ela pergunta à bruxa sobre ele, ela diz que ele é o filho do gerente, o que faz a alma de Akira sair do seu corpo. Em seguida, ela fica com o garoto no escritório se sentindo desconfortável com o fato do gerente ser casado, e depois que o garoto termina sua lição de casa, ele imediatamente puxa uma flauta doce. Mas Akira o impede, e quando o gerente não ouve nenhum barulho por um tempo, ele decide checar eles, apenas para não encontrar ninguém no escritório. Enquanto isso, Akira ensina o garoto a tocar flauta doce corretamente enquanto suspira por ele, já que ele é semelhante ao gerente. E então, o gerente os encontra ali. Ele então agradece a ela por cuidar do garoto, e ela diz a ele que não foi incômodo com um sorriso no rosto enquanto ela parece estar de volta ao seu modo amoroso. Quando Akira se junta à bruxa, ela revela que a esposa do gerente se divorciou dele há um tempo, o que faz o cérebro de Akira desligar. Quando o gerente checa ela olha intensamente para ele enquanto parece um tomate e ele pensa que ela quer socá-lo. No dia seguinte na escola, enquanto as amigas de Akira saem com ela durante o almoço, elas veem o gato da escola e de repente ficam muito animadas. Mas Akira não se assusta com sua aparência, então elas perguntam que tipo de cara ela gosta enquanto Yoshizawa ouve elas. E enquanto ela descreve o gerente, Yoshizawa tenta imitar sua descrição. Enquanto suas amigas zombam dela por gostar de alguém que está quase a um aniversário de ser um sugar daddy, Akira fica irritada e sai andando. Depois da escola, Akira vai para o café e enquanto trabalha, ela pede para sua colega descrever o tipo de cara que ela gosta. E enquanto ela está nisso, Akira pergunta se ela está interessada no gerente, mas ela diz que ele cheira a pum de gambá. Enquanto ela diz isso, o gerente se junta a eles e tenta desajeitadamente disfarçar. Enquanto Akira faz uma pausa, ela vê a camisa do gerente no escritório e cede aos seus impulsos, cheirando a camisa como se fosse cocaína colombiana, enquanto se lembra do dia em que conheceu o gerente enquanto esperava a chuva parar. Ela se lembra de como ele a tratou bem e como ela foi criada por ele. Então, o gerente a flagra e ela imediatamente retorna ao seu assento, agindo como se nada tivesse acontecido, deixando-o confuso. Mais tarde, enquanto os outros trabalhadores vão para casa, Akira fica para trás com o gerente para que ele possa organizar seus dias de trabalho por um mês e ele percebe que ela está olhando para ele, mas ela tenta negar. Depois disso, ela pergunta se ele está em alguma plataforma de mídia social para que ela possa obter seu nome de usuário. Mas o cabeça velha nem sabe o que é um nome de usuário, então ela desiste e vai para casa. Então ele vê Yoshizawa se encontrando com ela, quem ele assume ser seu namorado, e isso lembra de uma versão mais jovem de si mesmo. Enquanto Yoshizawa luta para obter o contato de Akira, ela o abandona e vai para casa. No dia seguinte, Akira chega ao trabalho como de costume, e o gerente chama todos para anunciar que um novo membro da equipe estará se juntando a eles. Então ele apresenta Yoshizawa e sua colega imediatamente se apaixona por ele. Depois disso, Yoshizawa continua tentando fazer contato com Akira, mas o cozinheiro sempre o arrasta de volta para o trabalho. Enquanto Akira o ignora e sua colega pensa que ele está agindo fofo, afirmando que ele deve ser popular na escola, mas Akira não vê nada de tão agradável nele. Então, o gerente os ouve conversando e percebe que Yoshizawa era o garoto que ele viu com ela no dia anterior, fazendo-o agir estranho enquanto pensa sobre seu suposto amor jovem. Isso assusta a colega de Akira, mas ela acha encantador. Como é um dia lento no trabalho, a colega de Akira sugere que eles mencionem coisas que fazem seus corações palpitarem para passar o tempo. E enquanto fazem isso, todos sentem a forte energia feminina vindo deles. Então Akira vê o gerente e fica muito tímida para falar, correndo para continuar trabalhando enquanto sua amiga tenta chamá-la de volta. Enquanto ela limpa, ela percebe que um cliente esqueceu seu telefone. Então ela rapidamente informa Kondo, e ele corre para ver se consegue alcançar o cliente, mas vê que ele está fora de seu alcance. Então Akira percebe que ela pode alcançá-lo, já que ele vai parar em um semáforo. Então ela pega o telefone de Kondo e se transforma em Usain Bolt. Enquanto isso, Yoshizawa conta aos outros funcionários sobre Akira, afirmando que eles são colegas de classe. Mas a única coisa que ele sabe sobre ela é que ela corre muito rápido e foi membro do clube de atletismo até se machucar. Então a cabeça de vento quebra um monte de pratos. Por outro lado, Kondo fica maravilhado com quão rápido Akira é, e enquanto ele a está elogiando, ela de repente cai no chão, o que o faz entrar em pânico. Enquanto ele corre para pegar as chaves do carro, ele vê a bagunça que Yoshizawa fez, mas ele não se incomoda com isso, já que está com pressa para levar Tachibana para a clínica. Ele então dirige seu carro em direção a ela, e reza para que o FBI não o pare enquanto ele a levanta pela cintura para deixá-la no carro, o que faz Akira ir para as nuvens. Enquanto ele entra em pânico, ela diz a ele para deixá-la em sua clínica de costume, não muito longe do café. Quando eles chegam lá, o médico diz a Kondo para relaxar, e então pede a Akira para tirar suas meias para que ele possa dar uma olhada em sua lesão. Então Kondo fica muito focado em seus pés, e isso a faz se sentir estranha. Então ela diz a ele para voltar para o café. Antes de sair, ele tenta descobrir como levar as coisas dela do café para ela, e sugere que ele entregue a Yokizawa, já que ele assume que ele é seu namorado. No entanto, ela imediatamente corrige sua ideia errada. Depois disso, ela diz que vai pegá-los no caminho para casa e quando ele sai, o médico começa a trabalhar. Ele então a informa que é uma leve inflamação e pergunta se ela tem vergonha de mostrar suas cicatrizes para as pessoas, mas ela diz que não está realmente escondendo isso das pessoas, o que o confunde. Mais tarde, ela pega suas coisas do café e sua colega se despede dela. Mais tarde naquela noite, ela pensa em como Kondo a levantou e as borboletas em seu estômago enlouquecem. Então ela recebe uma ligação de um número estranho e logo percebe que é Kondo, o que a deixa animada.
Enquanto eles conversam, ele explica que está ligando para checar ela, e diz que ela não deve hesitar em ligar para ele se precisar de alguma coisa, o que a deixa feliz, já que agora ela tem o contato dele. No dia seguinte, Akira fica muito entediada em casa, então ela decide dar um passeio até a loja de conveniência e no caminho ela encontra Kondo que diz que queria visitá-la para pedir desculpas aos pais dela, porque ela se machucou sob sua responsabilidade. Mas ela diz que sua mãe está no trabalho, então os dois vão para um café próximo e Kondo pede alguns lanches para ela. Enquanto eles conversam, ele pede desculpas por não ter entrado em contato com ela antes de visitar e sugere que ele remarcar para outro dia. Mas ela diz a ele para não fazer isso, fazendo-o pensar que ela não quer que ele venha. Então ele pergunta se a perna dela está melhor e dá uma olhada, apenas para ver suas unhas vermelhas, o que ele assume ser por causa da lesão, fazendo-o entrar em pânico. Vendo isso, ela rapidamente explica que pintou as unhas e então o educa sobre a diferença entre manicure e pedicure. Vendo o quão ignorante ele é, ela começa a rir dele, e para quando percebe que ele está olhando para ela. Então ele explica que ela parece mais relaxada do que costuma ser, então vai pegar um café. Quando ele retorna, ele explica que acabou de ter um caso de déjà vu enquanto o garçom serve. Enquanto ele fala sobre o quão desenvolvida sua área é, afirmando que ela não deveria ter ido muito longe de casa para encontrar um emprego de meio período, ela aleatoriamente solta que gosta de Kondo. Após um momento de silêncio constrangedor, ele apenas sorri e diz que está feliz que ela gosta dele, já que ele pensou que ela o odiava. Então chama o garçom para pedir mais comida para ela. Na manhã seguinte, Akira pensa sobre o que aconteceu, se perguntando por que ele respondeu dessa forma e assume que ela não deixou seus sentimentos claros o suficiente, então se prepara para a escola. Mais tarde na escola, enquanto suas amigas estão saindo com ela ainda está perdida em pensamento, se sentindo incomodada com o que aconteceu e de repente pergunta a elas se ela pode ter a opinião delas sobre algo, o que a surpreende, já que ela raramente fala com elas sobre coisas que a estão incomodando. No entanto, ela de repente muda de ideia e decide guardar para si mesma, o que as decepciona. Depois da escola, ela esbarra em uma amiga que está no time de atletismo, e enquanto elas conversam, sua amiga revela que sente falta dela no time. Então ela convida Akira para assistir ao treino dela, para que ela possa dar algumas dicas sobre como ser mais rápida, e as duas vão para a pista. Quando elas chegam lá, Haruno fica chocada ao ver Akira. Depois disso, Akira senta nas arquibancadas e observa a garota enquanto ela começa a praticar. E isso a lembra de quando ela ainda estava no clube, pensando em como ela se divertia. De repente, ela se levanta para ir embora, mas antes disso, Haruno a convida para sair com elas depois do treino, e mesmo quando ela as rejeita, sua Júnior insiste para que ela se junte a elas. Isso irrita Akira, fazendo com que ela rejeite rudemente sua sugestão, pela qual ela se desculpa e vai embora enquanto começa a chover. Enquanto ela vai para o café, ela se lembra do treino que teve no clube de atletismo e de como suas companheiras a elogiam por ser muito rápida. Ela pensa em quando começou a ter problemas com o tornozelo, mas ela ignorou e continuou se esforçando mesmo quando seu treinador a aconselhou a não exagerar. Eventualmente, ela se machucou enquanto praticava e não conseguiu andar por um tempo, o que a deixou deprimida, pois ela teve que deixar o time de atletismo. E então, ela finalmente conheceu Kondo. Enquanto isso, no café, enquanto Kondo faz uma pausa no trabalho, ele vê Akira andando na chuva e corre para encontrá-la, dizendo para ela entrar. No entanto, ela de repente se confessa para ele e vai embora, deixando-o confuso. Enquanto ele está a caminho de casa, ele pensa sobre o que ela disse e tenta não dar nenhum significado a isso. Alguns dias depois, enquanto limpa o café, Kondo percebe que Akira estava voltando ao trabalho naquele dia e se pergunta como ele deveria agir em relação a ela. De repente, ela passa por ele e ele a cumprimenta casualmente antes que registre em seu cérebro que ela acabou de passar por ele. Vendo como ela está agindo normalmente, ele se pergunta se sua confissão foi apenas um sonho e eventualmente conclui que ela estava pregando uma peça nele, já que ela não poderia gostar de um saco de ossos como ele. Mais tarde, enquanto Akira almoça com ele no escritório, ela se aproxima dele com uma expressão assustadora em seu rosto para dizer a ele que sua mãe enviou seus agradecimentos pelo presente de desculpas que ele enviou, o que o assusta e então ela de repente pergunta se ele tem sentimentos por ela. Mas antes que ele possa responder, eles são interrompidos por sua colega que a convida para o karaokê. Depois que Akira rejeita seu pedido, alegando que está resfriada, sua amiga vai embora sem ela, e Kondo percebe que Akira estava falando sério sobre sua confissão. Então ele se oferece para levá-la até a estação de trem no caminho para casa. Depois que eles fecham o café, os dois vão para a estação e no caminho ele diz a ela que não pode responder o que ela perguntou a ele antes. No entanto, ela insiste que ele responda a ela, e mesmo quando ele tenta explicar por que as coisas não podem dar certo entre eles, ela desconsidera todas as suas razões, reafirmando seus sentimentos por ele, o que quase o faz isekai eles. Vendo o quão triste ela parece, ele sugere que eles façam um passeio para tomar um ar fresco, e eles encontram um lugar legal para conversar. Após um momento de silêncio constrangedor, ele pergunta por que ela gosta dele, e ela diz que apenas tem sentimentos por ele sem nenhuma razão. Então ele começa a se sentir nostálgico, lembrando de quando ele ainda era jovem, e então diz a ela para reconsiderar seus sentimentos por ele, já que ele era um homem vazio sem esperanças ou sonhos. No entanto, ela ri de sua afirmação, o que o deixa nervoso e o faz erroneamente convidá-la para sair para provar que ela ficará arrepiada. Para sua surpresa, ela fica muito animada com isso. E mesmo que ele tenha dito isso como uma piada, ela o pressiona a confirmar o encontro deles. No dia seguinte, na escola, enquanto as aulas de Akira estão acontecendo, ela está ocupada em uma terra imaginária, pensando em Kondo e fazendo rabiscos dele e de seu caderno. Mais tarde naquele dia, Casey entra no escritório para se preparar para seu turno e encontra Kondo pedindo desculpas a um cliente no telefone. Depois disso, ele diz a Casey para cortar o cabelo e o informa sobre a nova escala de turnos que ele elaborou, dizendo para ele dar uma olhada antes de começar a trabalhar. Mais tarde, enquanto Akira está dando uma olhada na escala, Kondo entra e ela parece nervosa ao vê-lo. Depois que eles se cumprimentam, ele se senta para trabalhar um pouco, e ela aponta que ele tem o fim de semana de folga, afirmando que ela também tem o mesmo dia de folga. Então ela menciona a coisa do encontro sobre a qual eles conversaram. Mesmo quando ele tenta explicar que estava brincando sobre isso, ela o encurrala para concordar em sair com ela naquele fim de semana antes de sair para se preparar para seu turno.
Então, ela encontra Keisei fazendo uma ligação do lado de fora do escritório falando sobre dar aulas para um aluno do ensino médio, e ele imediatamente parece desapontado ao descobrir que é um cara que ele vai dar aulas. Depois disso, ele encontra Akira conversando com seu amigo na cozinha e pergunta o que ela gostaria para o almoço. Então ela diz que gostaria de um sanduíche. Enquanto ele prepara a refeição para ela, ele começa a pensar nela como se fosse uma atriz pornô, mas logo se livra dos pensamentos entregando a ela o prato. Quando ela aponta o acompanhamento extra que ele adicionou, ele explica que é por conta dele. Então ela agradece a ele com uma expressão fria e vai para o escritório para comer. Depois de um tempo, ele se junta a ela ali e imediatamente ela decide retomar seu trabalho. Mas antes que ela possa sair, ele vê o livro que ela estava lendo, perguntando se ele pode dar uma olhada, com o que ela concorda. Após alguns minutos, ela se lembra que havia rabiscado sobre seus sentimentos por Kondo, e que reservou e corre para impedir Kazei de ver. Mas ela está atrasada demais. Ela então pede para ele não contar a ninguém sobre isso, e ele diz que guardará seu segredo se ela sair em um encontro com ele. No dia seguinte, ela se encontra com ele e ele expressa sua surpresa que ela veio vê-lo mesmo tendo escola naquele dia. Então ela explica que saiu da escola na hora certa para poder se encontrar com ele. Depois disso, ele diz para ela ir com ele e os dois dão um passeio pela cidade antes de irem ao cinema. Lá, ele diz a ela que é um filme bem assustador que eles estão prestes a ver e tenta provocá-la dizendo que ele não a culpará se ela apertar suas mãos. Mas ela dá a ele uma resposta mais seca que o deserto do Saara. Enquanto assiste ao filme, ele fica olhando para ela em busca de alguma reação, mas ela é mais fria que o Polo Norte e isso o incomoda. Depois do filme, ela diz a ele que está indo para casa e ele pergunta se ela não vai comer alguma coisa, mas ela diz que sua mãe já fez o jantar para ela. Então ela saca algum dinheiro para dar a ele pelo filme que eles assistiram, e ele a arrasta para tomar um chá, já que eles estão em um encontro. Enquanto estão no café, ele pergunta se ela corria atletismo e ela diz que não corre mais desde que se machucou. Então ele diz que Yoshizawa mencionou que ela costumava correr muito rápido e pergunta como ela se sente agora que não pode fazer o que sentia muita paixão, posando como um idiota para obter uma resposta dela. No entanto, ela mantém a calma, dizendo a ele que ficou deprimida por um tempo, mas eventualmente voltou ao normal desde que começou a trabalhar no café. E então ele pergunta se é por causa de Kondo, o que a deixa nervosa. Se sentindo irritada, ela lembra do acordo que eles fizeram para guardar seu segredo, e ele se sente irritado, já que não teve um momento agradável no encontro para se vingar dela. Ele afirma que ela desenvolveu sentimentos por Kondo porque ela não podia mais estar no time de atletismo, alegando que é assustador, já que a certidão de nascimento de Kondo remonta à Era do Gelo, e isso a faz surtar enquanto ela o abandona. Depois de um tempo seguindo ela, ele a agarra enquanto ela o ataca, e então Kondo liga para ela em seu telefone. Então ela corre para algum lugar particular para atendê-lo. Quando ela atende o telefone, Kondo pergunta se ela tem algum plano particular para o encontro proposto, e ela diz que não. Então ele diz que fará os arranjos para tudo antes de desligar. Imediatamente, Akira fica mais feliz do que uma criança na Disneylândia, e Kaizei, que ouviu tudo, pergunta se ela gosta tanto assim de Kondo, alegando que o relacionamento deles não dará certo. Ele também diz que ela procura opções melhores e então dá um beijo em sua bochecha, o que faz sua pele se arrepiar. Então ele vai embora, afirmando que eles retomarão de onde pararam na próxima vez que se virem. Mais tarde em casa, depois de tomar um banho profundo, Akira encontra sua mãe segurando o panfleto do filme que ela viu e diz a ela para jogá-lo fora antes de ir para seu quarto. Lá, ela olha para o número de Kondo enquanto pensa sobre a ligação, e Kaizei de repente surge em sua cabeça, fazendo-a limpar sua bochecha mais uma vez. No fim de semana, Akira se encontra com Kondo no mesmo lugar que Kaizei esperou por ela, e ele não pode evitar olhar para ela, já que ela está em sua vibe gostosa. Depois de dizer a ela que ela parece um 10 sobre 10, eles começam um encontro e vão para o cinema assistir o mesmo filme que Akira viu com Kaizei. Enquanto assiste, Kondo está totalmente focado no filme e a atenção de Akira está em Kondo. Depois disso, Kondo pergunta se ela se divertiu e ela diz que é um ótimo filme, mesmo que ela já tenha visto antes. Ouvindo isso, ele fica aliviado que ela está se divertindo e sugere que eles voltem para casa, mas ela diz que eles deveriam tomar um drink juntos. Eles então vão para o mesmo café que Kaizei a levou e escondem seu rosto do garçom enquanto ele anota o pedido dela, já que ela está lá com outro cara. Depois de anotar o pedido deles, Kondo começa a falar como se fosse mais velho que a vovó Turbo e pede desculpas a ela por agir assim. Então ele pergunta se ela vai a esse café com frequência e ela não dá uma resposta definitiva para a pergunta, mas começa a colocar tanto açúcar no café dele que poderia dar a ele diabetes tipo 14. Quando ele toma um gole do café, isso lembra de um encontro que ele teve quando era mais jovem e isso o faz sorrir. Enquanto eles estão tomando suas bebidas, Kondo percebe que o café está lotado de casais jovens e isso o deixa desconfortável, então ele sugere que eles saiam. Depois de sair correndo do café com Akira, os dois dão uma caminhada e ele recebe uma ligação do café. Enquanto ele atende a ligação, Akira decide dar uma olhada na paisagem e quando ele desliga a ligação, ele a vê parecendo uma princesa da Disney, o que o faz pensar em como ela é jovem, o que o deixa triste, já que seus melhores dias ficaram para trás. Enquanto ele se desculpa por ter que voltar para o café, ele justifica a distância que está tentando criar entre eles, já que ele não quer se machucar. E enquanto ela se afasta, ele pensa que ela não se divertiu muito no encontro, o que o deixou um pouco triste. Ela então o leva até a estação de trem, e enquanto ela o observa se afastar, ela se imagina correndo até ele para beijá-lo em sua bochecha. Mas ela é muito covarde para se mover até ele, então ela vai para casa. Mais tarde naquela noite, ela vê que sua mãe misturou os panfletos de ambos os encontros e isso a irrita. Embora sua mãe não veja porque ela está chateada, já que eles são exatamente iguais, mas Akira sabe o significado daquele que ela pegou de Kondo.
Alguns dias depois, Akira encontra Tsubu segurando uma caixa do lado de fora do café, e quando ela o leva pra dentro, ele mostra a eles o hamster na caixa. Depois que ele explica que seu amigo deu de presente pra ele, eles perguntam se ele gostaria de mostrá-lo ao pai dele, e eles percebem que ele não pode fazer isso, já que o pai dele teve o dia de folga. No entanto, Tsubu diz que sabe onde Kondo mora, e decide chegar lá sozinho, mas eles dizem a ele que é muito arriscado pra ele ir sozinho, então Akira se oferece pra levá-lo até lá. Depois de caminhar por um tempo, os dois chegam ao seu destino e Subaru imediatamente toca a campainha. Eles logo percebem que ele não está em casa, e Subaru vai em frente para abrir a porta e os dois entram. Enquanto ela tira os sapatos e os coloca ao lado do sapato de Kondo, ela começa a se sentir como uma waifu, e Subaru logo a tira de seu genjutsu, convidando-a para o quarto de Kondo. Vendo o quarto desorganizado, ela ainda se sente apaixonada e enquanto Subaru brinca, ela dá uma olhada em sua biblioteca, apenas para encontrar um livro de truques de mágica que a lembra do truque que ele fez quando a conheceu. Então ela vê um quarto ao lado dela e espreita para dentro através do buraco da fechadura, vendo que é seu escritório, o que a faz se sentir quente e aconchegante. Então Subu a tira de sua terra de fantasia e diz a ela que está com fome. Então ela muda para o modo chefe e procura algo para preparar. Então ela começa a fazer uma refeição para o garoto, e isso a faz se sentir como a namorada principal de Kondo. Depois de um tempo, ela serve a ele o prato, e ele alegremente agradece a ela. Antes que ele possa começar a comer, ele ouve Kondo caminhando em direção à porta, e sugere que eles o surpreendam enquanto pegam seus sapatos para escondê-los. Enquanto Kondo entra na casa, Tsubu pula para recebê-lo, o que o assusta e enquanto ele ainda está se recuperando disso, ele vê o prato que Akira fez na mesa. No entanto, Tsubu afirma que fez o prato, o que choca Kondo. E enquanto ele pergunta a Tsubu se sua mãe sabe que ele está na casa de Kondo, Akira os ouve da sala de armazenamento dele. Enquanto eles se sentam para comer, Kondo ainda não consegue acreditar que Tsubu fez o prato sozinho e pede para prová-lo, já que parece tão bom deixando Akita nervosa. Enquanto ele dá uma mordida, ele comenta que está um pouco salgado e isso quebra o espírito de Akira. Enquanto eles continuam comendo, Tsubu julga Kondo por sempre comer bolinhos, e Kondo responde que não tem vergonha de comê-los o tempo todo, já que é sua comida favorita. Enquanto eles conversam, Kondo se lembra que as férias de verão de Tsubu estão chegando e pergunta se ele tem algum plano para as férias. Em resposta, Subaru diz a ele que quer fazer ginástica de rádio, e então Uno inverte a pergunta para ele. Então ele explica que não pode ter nenhuma férias de verão por causa de seu trabalho, e que passa a maior parte de seu tempo livre lendo. No entanto, ele menciona que recentemente foi ao cinema depois de muito tempo, e isso surpreende a Mira, fazendo com que ela faça algum barulho. Ouvindo isso, Kondo pergunta ao garoto se ele ouviu o barulho, mas ele diz que pode ser apenas um fantasma. E enquanto Kondo tenta descobrir de onde veio o barulho, ele vê o hamster que Tsubu trouxe, o que o choca. Depois que o garoto apresenta o hamster a ele, Kondo percebe que ele queria mostrar o hamster a ele e pergunta ao garoto se ele quer mantê-lo como animal de estimação. No entanto, ele diz que Kondo estará cuidando dele, e isso pega Kondo de surpresa. Enquanto isso, Akira começa a derreter como manteiga em uma fornalha por causa do calor, e os dois continuam conversando com Kondo, se recusando a pegar o hamster como animal de estimação porque ele está muito ocupado com o trabalho. Quando ele diz ao garoto para deixá-lo na casa de sua mãe, ele explica que sua mãe não deixaria e diz que ele pode ir vê-lo com mais frequência se estiver na casa dele. Vendo o olhar desesperado no rosto do garoto, Kondo diz que vai pensar sobre isso. Enquanto ele ainda está falando, Akira voa para fora do armário como um torpedo, pois ela não aguenta mais o calor. Isso o assusta pra caramba, e enquanto ele pergunta o que ela está fazendo ali, ele percebe que ela está muito fraca. Então ele diz ao garoto para pegar um pouco de chá para ela. Depois que ele corre para pegá-lo, ele volta correndo para entregá-lo a Kondo e de repente tropeça, derramando o chá no uniforme de Akira. Depois disso, enquanto Akira troca de roupa para a camisa dele, Kondo se sente desconfortável e diz que ela não precisa fazer isso se for desconfortável para ela, mas ela está mais do que feliz em vestir a camisa dele. Em seguida, ele decide limpar o uniforme dela, mas percebe que sua máquina de lavar está ocupada com suas roupas. Então ele decide ir a uma lavanderia, e diz a Yuto para pedir desculpas a Akira antes de sair. Então Yuto começa a chorar enquanto pede desculpas a ela, e Akira o consola. Então pergunta sobre o hamster. Enquanto eles olham pra ele, Akira sente as borboletas em seu estômago fazendo uma festa enquanto ela se enrola na camisa de Kondo. E por outro lado, Kondo tenta descobrir o que Akira estava fazendo em sua casa. Mais tarde, enquanto Akira está esperando na casa com Yuto, ela fica curiosa sobre Kondo e pergunta se Kondo gosta de ler romances. Em resposta, Yuto confirma que Kondo adora ler, e enquanto eles conversam, ela percebe que a chuva começa a cair. Enquanto isso, Kondo percebe que está preso ali, pois não segurou um guarda-chuva e então vê Akira caminhando com Yuto em direção a ele. Depois que eles lhe entregam um guarda-chuva, os três começam a caminhar para casa, e enquanto Kondo conversa com Akira, ela de repente diz que quer saber mais sobre Kondo, o que faz seu coração palpitar. Enquanto ele ainda está reiniciando, ela diz a ele que dá muito trabalho cuidar de um hamster, e isso o traz de volta à realidade, fazendo-o surtar. No dia seguinte no café, Kondo pondera sobre o que Akira disse, e percebe que ele teve uma suposição errada de que seus sentimentos por ele morreram no final do encontro deles. De repente, Akira entra e isso o deixa muito nervoso.
Enquanto ele tenta manter a calma, ela decide entregar a ele uma nota. Mas antes que ela possa dar a ele, um membro da equipe a interrompe e pergunta a Kondo sobre o hamster, dizendo a ele para ir até ela se precisar de algum conselho sobre como cuidar dele. Enquanto isso, Akira faz um movimento de desaparecimento shinobi. Mais tarde, Akira tenta entregar a ele a nota novamente e mais uma vez ela é interrompida enquanto todos cercam Kondo perguntando sobre o hamster, o que deixa Kondo feliz, já que ele não conseguiu se conectar com sua equipe. Em seguida, Akira tenta conversar com Yui sobre o gerente, mas ela ainda está presa no fato de que ele não sabe o que é um desodorante, e isso machuca Kondo, que ouve a conversa deles, mas ele está mais preocupado que esteja incomodado com o que ela disse, já que ele normalmente não se importa com coisas assim. Mais tarde, Akira retorna à cozinha com os pedidos dos clientes apenas para não encontrar ninguém lá, e Cassie diz a ela que todos estão na sala de descanso com o gerente. Então ela anda raivosamente até lá e os repreende, dizendo para eles voltarem ao trabalho. Depois que todos saem, ela diz a Kondo para procurá-la se precisar de conselhos sobre o hamster, e finalmente entrega a ele a nota sobre como cuidar do hamster. Alguns dias depois, Akira pensa sobre o tipo de livros que Kondo gostaria, e enquanto ela dá uma olhada na seção de livros, Haruno a vê ali. Então seu irmão mais novo pergunta por que ela está olhando para Akira e pergunta se ela brigou com ela, já que Akira não sai com ela há um tempo. Enquanto ela tenta fazê-lo calar a boca, ele chama Akira, mas ela não o percebe, pois Yui se encontra com ela. E depois que eles conversam por um tempo, os dois vão embora. Isso deixa Haruka um pouco chateada e ela decide ir embora com seu irmão. No dia seguinte, Haruka se lembra de quando disse a Akira que estava mudando de escola de volta no ensino fundamental e isso confundiu Akira, já que faltava pouco tempo para eles se formarem. Ela então explicou que seu pai não a deixaria pegar o trem para a escola, e isso deixou Akira triste, já que eles estariam em escolas diferentes para a competição esportiva daquele ano. Então, Haruka aconselhou Akira a ser um pouco paciente, já que eles estariam na mesma escola secundária e isso melhorou seu humor. Depois de acordar se sentindo triste, Haruka se arruma para a escola e dá uma olhada em uma foto dela com Akira antes de ir para a escola. Depois de um longo dia na escola, Akira decide ir para casa e encontra Haruka com seu harém, então ela decide se esconder por alguma razão. Depois de sair sorrateiramente da escola, ela espera pelo ônibus sob o sol escaldante e fica cansada, então decide caminhar até a estação de trem. Depois de quase evaporar enquanto caminhava, ela para em uma máquina de venda automática para tomar uma bebida e descansa enquanto aprecia a bela vista da cidade. Então, ela recebe uma notificação de Yui perguntando se ela vai trabalhar naquele dia e também uma foto de Kondo escorregando, o que a faz rir. Mais tarde, ela chega ao café e trabalha até o final do dia. No dia seguinte, Akira espera no ponto de ônibus, duas meninas a encontram ali, e uma delas começa a zombar do chaveiro da outra. Mas a menina diz que é um amuleto da sorte para conseguir a pessoa de quem ela gosta. Enquanto as meninas tagarelam como papagaios, Akira fica interessada no chaveiro e dá uma boa olhada nele, o que faz as meninas surtarem. Em seguida, ela decide pegar o mesmo chaveiro por perto, mas continua recebendo um design diferente. E enquanto ela continua tentando pegá-lo, Haruka esbarra nela. Depois de se esconder por um tempo, ela decide encontrar Akira perguntando por que ela é tão persistente, e os dois eventualmente pegam o ônibus juntos. Em seguida, Haruka pergunta o que ela planeja fazer com todos os chaveiros que ela pegou e se ela conseguiu o que queria. Para tirá-la do seu pé, Akira diz que não conseguiu o que queria, e entrega a ela alguns dos chaveiros, o que a deixa um pouco feliz. No entanto, ela logo percebe que Akira está um pouco chateada, e ela decide dizer a ela o que a está incomodando, mas muda de ideia quando ouve que sua parada é a próxima. Logo depois, elas saem do ônibus e começam a caminhar para o destino. Ao chegarem lá, Akira informa que está ali para a aula de recuperação, e as duas se separam. Depois que Haruko chega à pista de corrida, ela se prepara para o treino, e enquanto entra na pista, começa a pensar em Akira. Pouco depois de começar a correr, ela se lembra de quando era pequena e corria atrás de Akira, que era mais rápida que a força da velocidade. Quando finalmente a alcançou, perguntou por que Akira gostava tanto de correr, e Akira respondeu com um discurso sobre a liberdade. Vendo o brilho em seu rosto, Haruko disse que entendia por que ela gostava de correr, e isso deixou Akira animada. Então as duas retomaram a corrida enquanto Haruko voltava ao presente, cansada. Mais tarde, enquanto Akira espera no ponto de ônibus, Haruko a chama e joga um chaveiro junto com um bilhete para ela. Akira fica chocada ao ver que é o chaveiro que ela estava procurando e lê o bilhete que diz que a amizade dela com Haruko não é só sobre correr. Logo depois, a chuva começa a cair de repente enquanto Akira caminha para casa e ela decide completar uma missão secundária de ajudar um cara redondo a chegar ao destino dele, já que ele não tinha guarda-chuva. Depois disso, ela vai para a biblioteca e, enquanto dá uma olhada, logo avista Kondo. Imediatamente ele a vê e a cumprimenta em um tom alto, fazendo com que todos o repreendam e ela percebe que ele está usando óculos. Enquanto ela ainda está memorizando o rosto dele, ele diz que vem com frequência para ler, mas não pode pegar nenhum dos livros emprestados, já que não mora naquela cidade, e pergunta o que ela está fazendo ali. Quando ela menciona que está ali para encontrar um livro de literatura pura, ele de repente fica animado, fazendo com que todos o repreendam mais uma vez, enquanto Akira pergunta se ele tem alguma recomendação para ela, explicando que ela não lê muito. Kondo então se torna mestre Uguay, aconselhando que ela não deve ler um livro só porque alguém recomendou, já que ela pode odiar ler porque vai parecer uma tarefa, e diz que ela deve escolher um livro que esteja chamando por ela, acrescentando que ela deve dar uma olhada na biblioteca, pois é o melhor lugar para encontrar o tipo de livro dela, já que tem um mar de livros. Depois disso, ela dá uma olhada ao redor, pensando que ela poderia ter apenas perguntado qual tipo de livros ele gostava, e ela imagina a biblioteca como se fosse a fenda do biquíni, enquanto encara Kondo enquanto ele lê. Depois de um tempo, Kondo termina os livros que está lendo e começa a se perguntar se Akira queria a opinião dele sobre livros para se aproximar dele.
Mas ele logo afasta o pensamento, concluindo que ele não vale essa energia. Então, ele encontra Akira para dizer que está indo para casa e ela diz que vai embora com ele. Enquanto conversam na saída, Akira diz a Kondo que pode ajudá-lo a pegar livros emprestados da biblioteca e ele decide aceitar a oferta dela. Depois de escolher um livro que chamou sua atenção, eles vão até o balcão para pegar emprestado e ela percebe que ele tem uma expressão sombria no rosto. Enquanto caminham para casa, ele não diz uma palavra. E depois que os dois se separam, Kondo fica encarando o livro enquanto Akira para no caminho para casa para ouvir o som do vento. Mais tarde naquela noite, enquanto lê alguns dos livros que pegou, Akira fica incomodada com a expressão triste que estava no rosto de Kondo mais cedo e deseja poder dizer algo para animá-lo, mas decide não fazer isso pelo telefone. Então ela se levanta para se preparar para o trabalho. Mais tarde no restaurante, Yuri conta para os outros funcionários sobre a ideia de criar um grupo de bate-papo para o café e todos se interessam em criar um. Mas logo percebem que Kondo não estaria no grupo, já que ele usa um celular flip. Naquele momento, Yoshizawa diz que há uma maneira de adicionar Kondo ao grupo, e Akira de repente fica interessada na discussão, alegando que será conveniente ter um. No entanto, Kaze diz que é inútil criar um, já que Kondo não saberia como enviar mensagens de texto, e isso acaba com o ânimo de todos. Então todos voltam ao trabalho. Naquele momento, Yoshizawa decide tentar a sorte com Akira, mas ela o ignora na vida real e vai para o banheiro para pensar em uma maneira de enviar mensagens de texto para Kondo. Mais tarde, enquanto Kondo está pesquisando o autor do livro que pegou emprestado, Akira se junta a ele e pensa em uma maneira de perguntar se ele gostaria de enviar mensagens de texto para ela. Finalmente, ela reúne coragem para falar e, em vez disso, diz que está gostando do livro que pegou emprestado da biblioteca. Ela então pergunta se o livro que ele pegou emprestado é interessante e sobre o que é. Depois de contar sobre o livro, Kondo menciona que o autor é um amigo dele, e isso deixa Akira animada, mesmo que Kondo não pareça tão feliz em falar sobre isso. Ela então começa a elogiá-lo, dizendo que ele é uma pessoa incrível que sabe muito sobre livros, mas ele a dispensa, dizendo que ela não sabe nada sobre ele e isso destrói o coração dela. Enquanto isso, Kaze ouve a conversa e decide não se intrometer. No dia seguinte, há notícias de um tufão chegando e Akira ainda decide ir para o trabalho, mas a mãe dela a aconselha a tirar o dia de folga. Mesmo que esteja chovendo torrencialmente, Akira ainda chega ao café apenas para descobrir que Kondo não está por perto. Depois ela é informada de que ele está resfriado e a vovó One Piece fica reclamando de Kondo, dizendo que ele ficou doente em um dia agitado. Por coincidência, Casey está de folga naquele dia, e embora a equipe pareça em pânico, Yoshizawa garante que ele vai lidar com tudo para impressionar Akira, que não poderia se importar menos. Eles então recebem pedidos e Akira volta ao trabalho, mesmo que esteja preocupada com Kondo. Enquanto Akira trabalha, ela se distrai enquanto pensa em Kondo e acaba estragando o pedido de um cliente. Então a vovó One Piece diz para ela refazer rapidamente o pedido, o que ela faz. Mais tarde, a vovó One Piece fica aliviada por terem passado pelo dia e percebeu que não foi tão ruim por causa do tufão. Já que eles estão trabalhando tanto, ela diz pra Akira fazer uma pausa, e mesmo durante o almoço, Akira ainda está preocupada com Kondo, pensando em como ele parecia triste da última vez que conversaram. Naquele momento, Kase entra no escritório e Akira não fica muito satisfeita em vê-lo. Depois de se sentar, ele diz que ela deveria cuidar mais de si mesma, já que está parecendo doente, e de repente a adverte para parar de correr atrás de Kondo, já que a posição dele como gerente estaria em risco se ela continuasse. Ao ouvir isso, Akira parece chocada e Kisei continua dizendo que ela provavelmente está correndo atrás de Kondo porque não quer perder algo divertido para ela novamente. Enquanto isso, Kondo está ocupado lutando por sua vida, pois está muito doente e ainda está preocupado com o café, pensando que Kubo ficaria bravo por ele não poder ir trabalhar. Naquele momento, ele ouve alguém na porta dele e mesmo quando ele ignora, a pessoa não vai embora. Então ele decide atender apenas para descobrir que era Akira e isso o deixa sem palavras. Depois de deixá-la entrar, ele percebe que a tempestade é mais séria do que ele pensava e vê Akira parecendo mais deprimida do que um vale. Enquanto ele se senta, ele pergunta se algo deu errado no café, e então alega que ela sempre aparece do nada em dias de tempestade. Quando ela admite que não sabe nada sobre ele, ele se lembra que disse isso a ela, e enquanto ela diz que quer conhecê-lo melhor, ele pede desculpas por ter sido um pouco frio com ela, dizendo que ele não é nada de especial. Mesmo que ele continue apontando suas falhas, ela ainda o vê como uma pessoa maravilhosa. Mas ele dispensa o elogio dela, dizendo que ela é muito melhor do que ele, pois ela é brilhante e tem um futuro mais brilhante. Isso a irrita quando ela pergunta por que se sente tão angustiada por ele, e ele tenta consolá-la, dizendo que ela está apenas passando por uma fase de experiência juvenil que pode ser difícil, e diz que ela vai valorizar as emoções quando for mais velha. Ela então pergunta se ela está incomodando ele com seus sentimentos, e quando ele tenta esclarecer as coisas com ela, as luzes de repente se apagam, o que o assusta. Ele continua dizendo que ele é realmente grato por seus sentimentos, pois isso o lembrou das emoções preciosas que ele havia esquecido, e isso deixa Akira aliviada. Enquanto ela começa a chorar, Kondo tenta descobrir a melhor maneira de fazê-la se sentir menos ansiosa e se torna um cobertor humano, apertando-a como se estivesse tentando tirar a última pasta de dente do tubo. Enquanto ele se perde no momento, ele logo se lembra de que não é Didi e de repente se afasta, enfatizando que ele a abraçou como amigo antes de desmaiar devido à febre. No dia seguinte, Kondo volta ao trabalho mais saudável do que nunca, e Kubo fica frustrado, pois Akira está doente e não pôde comparecer ao trabalho. Isso confunde Yoshizawa, pois Akira estava saudável no dia anterior, e Kase parece já saber por que ela ficou doente. Enquanto isso, a mãe de Akira a repreende por ter entrado na chuva para trabalhar no dia anterior, pois ela acha que é o motivo de sua doença, e a coloca na cama antes de sair para trabalhar. Naquele momento, Akira se lembra de como Kondo a mandou para casa, e os sonhos febris começam a surgir enquanto ela alucina sobre o abraço que compartilharam.
Depois de acordar disso, ela bebe um pouco de água e de repente desmaia. Enquanto isso, Kondo quase enlouquece de vergonha por tê-la abraçado. Alguns dias depois, Akira se recupera totalmente e aparece para trabalhar, e enquanto realiza suas tarefas, ela e Kondo continuam insistindo no fato de que são apenas amigos. Quando Kubo percebe isso, ela lembra Kondo de que ele não é um amigo, mas sim o gerente deles. Mas Kondo está desesperado para manter a narrativa de amigo, e quando Yoshizawa pede para ser amigo dele também, ele o rejeita sem pensar duas vezes, ameaçando que ele será expulso do café se não trabalhar duro. Mais tarde, durante o almoço, Akira relembra o abraço com Kondo e se lembra de como ele estava insistindo que eles são amigos. Naquele momento, Yui entra e percebe uma espinha no rosto dela, enquanto procura algo para ajudar Akira com isso. Yoshizawa entra com uma expressão sombria no rosto, então Yuka pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que pode ser demitido, pois Kondo reclamou que o cabelo dele está muito comprido, o que quase faz as garotas caírem na gargalhada. Como solução, Yui sugere que ela o ajude a cortar o cabelo, alegando que ela é uma barbeira melhor do que Scissor Seven, e ele imediatamente aceita a oferta com alegria, dizendo que eles deveriam se encontrar depois do turno dele. Depois que ele sai, Yui pergunta a Akira se ela é amiga íntima de Yoshizawa, e considerando a amizade dela com Kondo, Akira diz que ele é mais um conhecido. Do nada, Yui pergunta se ela gosta de alguém, e isso a deixa nervosa. Então Yui diz que quer ser mais amiga de Yoshizawa, fazendo Akira perceber que ela gosta dele. Yui continua dizendo que ela realmente quer ser cabeleireira, mas ela ainda não é tão boa nisso. No entanto, ela sempre quis uma chance com Yoshizawa, e ela fica ansiosa para cortar o cabelo dele, esperando que ela se dê bem com ele. Para consolá-la, Akira diz a ela que ela certamente se dará bem com ele, usando sua experiência com Kondo como referência para motivá-la como a Andrew Tate feminina, concluindo que amigos podem se tornar amantes, e isso deixa Yui animada. Depois, Yui decide almoçar enquanto Akira volta ao trabalho. E antes de Akira sair, Yui agradece o conselho. Quando ela sai do escritório, Akira vê Kondo pendurando cartazes por todo o café, e ele diz para ela aparecer no evento, se não estiver tão ocupada. Depois que ela vê que é sobre um festival cultural que está por vir, Kubo diz que Kondo está realmente interessado nisso, pois ele não deixa de pendurar os cartazes do festival todos os anos. E o festival lembra Akira que o verão logo acabará, o que a deixa um pouco triste. Mais tarde, enquanto Kondo faz uma pausa no trabalho para escrever em seu diário, Akira de repente aparece para cima dele, o que assusta cerca de 10 anos de sua vida e diz que ele deveria começar a enviar mensagens de texto para ela, já que amigos normalmente enviam mensagens de texto. Depois disso, enquanto sai do café, Akira vê Yui se dando bem com Yoshizawa enquanto ela corta o cabelo dele, e então ela para no caminho para casa para que possa salvar o contato de Kondo, o que a deixa muito animada, pois ela espera que a amizade dele se torne algo mais um dia. No dia seguinte, enquanto faz uma pausa nos treinos, Haruko tenta procurar a Lira e se distrai quando Yamamoto a atinge com uma bola. Enquanto ele tenta conversar com ela, ela se torna muito hostil com ele, perguntando por que ele ainda está jogando futebol depois de se aposentar e também tem exames chegando, mas ele dispensa o questionamento dela. Enquanto ela se afasta, ele corre atrás dela, perguntando por Akira, já que ele não a vê andando com Haruko há um tempo, e ela se recusa a respondê-lo, fugindo em vez disso. Quando ele tenta correr atrás dela, o joelho dele começa a ceder, então Haruko corre de volta para verificar como ele está e percebe que a lesão dele o fez abandonar o time de futebol. Enquanto conversam, Haruko conta sobre a lesão de Akira, abrindo sobre seus medos de Akira não querer mais correr, mas ele diz que tem certeza de que ela quer correr, e explica que ela pode estar com medo de a lesão ocorrer novamente, também alegando que a pressão de ser a estrela do time de atletismo também deve estar chegando até ela. Quando ele diz que Haruko está ajudando Akira a se sentir melhor cuidando dela, ela de repente se sente feliz, e o agradece pelo discurso motivacional. Mais tarde, no café enquanto estuda durante a hora do almoço, Akira decide fazer uma pausa, e enquanto está aplicando uma pomada no rosto, Kondo de repente entra na sala fazendo com que ela se assuste. Enquanto ele entra, ele pergunta sobre o que ela está trabalhando, e quando ela menciona um romance, ele de repente fica muito animado, explicando que ele leu recentemente o romance. Então ele decide ajudá-la, e depois de citar algumas falas do romance, ele pergunta onde ela está tendo problemas. Vendo a pergunta, ele começa a criticar o quão mal estruturada ela é, já que a resposta variaria com diferentes pontos de vista dos indivíduos. Mas Akira diz que a pergunta não afetaria sua nota, então ele diz que será mais divertido, pois ela pode imaginar livremente os motivos do personagem. Ele então começa a expressar apaixonadamente sua opinião sobre o enredo da história, e como o protagonista foi roubado por uma causa justa, o que despertou o interesse de Akira. Depois de ouvi-lo, ela pergunta se ele seria capaz de fazer o mesmo, e ele diz que não pode, pois seu objetivo é evitar causar o máximo de problemas possível. Depois disso, ele lança a mesma pergunta para ela, o que a surpreende, e quando ele vê que ela está tendo dificuldade em responder, ele decide seguir em frente, apenas para encontrar os rabiscos que ela fez dele, o que assusta mais 15 anos de sua vida. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, ele ouve Yui chamando por ele, e imediatamente corre para verificar o que ela quer, enquanto Akira completa a lição de casa. No dia seguinte, Yui fica animada por Akira, pois a espinha dela desapareceu e Yoshizawa de repente aparece do nada, agradecendo a Yui pelo corte de cabelo, o que a deixa feliz. Depois, enquanto espera na estação de trem, Akira decide ir ao festival de verão e convida Haruko para ir com ela. O festival de verão está lotado de pessoas, e logo depois Haruko encontra Akira. Seus irmãos a seguem. Então ela explica que eles imploraram para segui-la. Depois disso, Akira a arrasta para se divertir com ela. Para começar, eles visitam várias barracas de comida, e depois de pegar alguns lanches, Akira conversa com o irmão de Haruko. Enquanto conversam, ele conta sobre o dia em que a viram na livraria, e Akira diz que eles deveriam ter apenas se encontrado com ela na hora. Enquanto isso, Haruko parece estar incomodada com Akira e se distrai quando seus irmãos a chamam para levá-los para fazer xixi.
Como ela não pode deixá-los sozinhos, o irmão dela se oferece para tirá-los de suas mãos em troca de dinheiro. E enquanto eles saem, Akira leva Haruko para jogar em uma barraca próxima. Isso lembra Haruko de quando ela costumava ser muito amiga de Akira. Enquanto vagam por aí, Haruko agradece a Akira por tê-la convidado para o festival, enquanto Akira observa que eles não têm saído desde que ela deixou o time. Enquanto continuam a caminhada, Haruko menciona o fato de que nenhum deles passou das preliminares quando competiram em uma competição de atletismo. E quando ela está prestes a convidar Akira para se juntar a ela para o treino de atletismo, ela percebe que ela está encarando Kondo. De repente, Akira a deixa para se encontrar com ele, e Haruko se pergunta quem é Kondo, percebendo o quão nervosa ela parecia. Quando Akira retorna, ela explica que Kondo é o gerente dela no trabalho, e Haruko de repente pergunta se ela tem sentimentos por ele, o que a faz surtar. A reação de Akira confirma a suspeita dela, mas ela sente que é assustador, e isso irrita Akira quando ela diz que eles deveriam voltar para encontrar os outros. Naquele momento, Haruko acusa Akira de não contar mais nada para ela, mas Akira diz que Haruko não se incomodou em perguntar, e isso irrita Haruko, pois ela tenta conversar com Akira, mas ela sempre mantém distância. Naquele momento, os outros os encontram discutindo, e Akira diz que não pode mais ser próxima de Haruko, o que a machuca profundamente, fazendo-a fugir chorando. Os outros então correm atrás dela, e Akira fica na multidão se sentindo triste pelo que disse. Por outro lado, Kondo dá um passeio pela cidade e fica desapontado quando vê que a livraria que queria visitar está fechada, então ele decide visitar um bar próximo. Enquanto entra, ele esbarra em uma garota e descobre que ela está segurando um livro escrito por Chihiro. Ele então entra e encontra Chihiro em uma mesa. Enquanto conversam, Chihiro pede alguns lanches para eles e Kondo fica surpreso ao descobrir que ele se lembrou de seu lanche favorito. Naquele momento, Chihiro diz que ficou surpreso ao ouvir de Kondo depois de tanto tempo e enquanto conversa com ele, Kondo diz que leu o livro dele, o que deixa Chihiro animado. Quando ele pede a opinião dele sobre o livro, Kondo diz que não foi tão ruim e isso irrita Chihiro, pois ele acha que o livro dele é uma obra-prima. A discussão deles chama a atenção de outros clientes. Então Chihiro decide reduzir a voz para preservar sua aura e segue em frente para entregar a Kondo uma revista que eles publicaram juntos quando estavam na faculdade. Isso deixa Kondo animado, pois isso traz de volta muitas lembranças de quando ele era mais jovem e o quão apaixonado ele costumava ser por escrever. Naquele momento ele vê o nome da ex-esposa dele no livro, o que o chateia e Chihiro pergunta sobre ela. Mas Kondo não está disposto a falar sobre ela, dizendo que eles só se encontram por causa de Yutu. Chihiro então o lembra da época em que ele faltou à viagem deles para a Índia para se casar com ela, deixando a estreia de Chihiro sozinho como escritor e Kondo pede desculpas por isso. Vendo a expressão triste no rosto dele, Chihiro pergunta se Kondo ainda está escrevendo e imediatamente diz que estava mentindo sobre não fazer mais isso. Então Kondo diz que escreve às vezes. Falar sobre isso faz se sentir aliviado, pois ninguém ao redor dele sabe que ele secretamente escreve romances, e isso faz Chihiro se preocupar com ele, dizendo para ele conversar com ele sempre que sentir vontade, o que deixa Kondo feliz. Depois os dois dão um passeio e logo depois Chihiro sugere que peguem um táxi para casa, mas Kondo diz que quer continuar andando para clarear a cabeça. Depois de um tempo andando, Chihiro se cansa e começa a fazer birra. Naquele momento ele começa a pressionar Kondo sobre escrever e Kondo continua negando que ainda está escrevendo romances. Em seguida, Chihiro mostra a ele o reflexo da lua no rio e começa a fazer um discurso cringe sobre a água sempre refletindo a lua enquanto permanece pura, o que faz ambos rirem como hienas. Logo depois, Chihiro para um táxi e antes de sair, Kondo o provoca um pouco, então faz algumas correções no trabalho recente que ele escreveu, o que o irrita. Enquanto Kondo o acusa de ser infantil, Chihiro lembra de que eles são iguais, deixando Kondo sem palavras enquanto eles podem ir embora. Depois disso, Kondo vê alguns estudantes universitários bêbados passando, e isso lembra de quando ele estava na faculdade com Chihiro, fazendo-o desejar poder voltar no tempo. No dia de um novo semestre, Akita encontra seus amigos na entrada da escola, e enquanto conversam, ela vê Haruko caminhando em direção a eles. Como eles ainda estão em maus termos, Haruko passa correndo por eles, e isso confunde a todos. Mais tarde, enquanto trabalha no café, Kondo percebe que Amira tem algo em mente, e tenta descobrir o que pode estar incomodando ela. Logo depois, enquanto ele faz uma pausa, Akira o encontra do lado de fora, e ele decide perguntar o que está fazendo ela parecer triste. Então ela diz que brigou com a amiga dela. Depois de explicar como as coisas ficaram ruins entre eles, ela diz que está com medo de que as coisas não se resolvam com ela, e enquanto ele está prestes a aconselhá-la, Yui a chama pra dentro. Mais tarde, quando Akira está prestes a ir pra casa, Kondo a chama do lado de fora e mostra a ela a lua enorme, o que a deixa animada. Enquanto a encara, ele conta a ela sobre a época em que teve uma briga com um amigo dele quando ainda era estudante, e ele finalmente se encontrou com aquele amigo depois de muito tempo, o que o fez se sentir ótimo. Ele então diz que mesmo que ela esteja brigando com a amiga dela no momento, a amizade deles não desaparecerá com o tempo, pois eles compartilham laços profundos e isso a faz se sentir melhor. Mais tarde naquela noite, Akira se senta perto da janela e encara a lua enquanto pensa na coral que teve com Haruko. De repente, ela começa a tirar fotos das luas, e a lua dela a encontra lá, perguntando o que ela está fazendo. Ela então encontra a Akira e tem uma pequena conversa com ela sobre a superlua, provocando-a sobre fazer desejos, então ela vai tomar um banho. Antes de sair, ela diz pra Akira pegar algumas revistas antigas. E enquanto faz isso, Akira vê um artigo sobre uma feira de livros e começa a elaborar uma ideia. No dia seguinte, ela vai pra feira de livros com Kondo e depois de trocar cumprimentos com ele, ela diz que adoraria se ele recomendasse alguns livros pra ela como amiga dela, o que ele concorda. Logo depois, eles começam a caminhar pela feira em busca de um livro e, de repente, Kondo vê um velho que ele conhece.
Ele começa a se encontrar com ele, dizendo que pensou que ele tinha parado de vender livros desde que fechou a loja dele, mas o homem diz que só trabalha ocasionalmente, pois está envelhecendo, e Kondo então a apresenta ao velho. Quando o velho a confunde com a filha dele, Akira rapidamente diz que é amiga dele, mas o homem fica desconfiado deles, e Kondo rapidamente muda de assunto perguntando se ele trouxe bons livros. Enquanto conversam, Akira pega um cartão postal antigo e Akira se interessa por ele. Vendo isso, Kondo conta a ela um fato sobre a carta mais curta escrita que continha apenas um ponto de interrogação e explica que a relação entre escritor e leitor era tão forte que um único símbolo era suficiente para se comunicar. Ao ouvir isso, o velho provoca Kondo por ser romântico e o aponta para alguns livros que ele acha que Kondo gostaria. Enquanto ele os examina, Akira pega um cartão postal para mostrar a ele, mas ele está muito preso aos livros para ouvi-la. E depois de um tempo, Akira percebe que Kondo desapareceu. Isso a faz entrar em pânico por um tempo e ela tem a ideia de ligar para ele, mas ela muda de ideia por algum motivo. Mais tarde, ela recebe um convite para uma festa de despedida para os terceiros anos do clube de atletismo, mas ela decide ignorá-lo e enviar uma mensagem de texto para Kondo. Por outro lado, Haruko termina o treino e ao sair da escola, ela vê a notificação sobre a festa, mas decide ignorá-la também. Depois de vagar pela feira por um tempo, Kondo não conseguiu encontrar nenhum livro tão interessante quanto o livro do velho. E enquanto ele ainda está procurando, ele recebe uma mensagem de texto com um ponto de interrogação de Akira. Quando ela recebe a resposta dele, ela tem certeza de que ele voltará por ela. E enquanto ela espera, o velho começa a elogiar Kondo, pois ele é um grande rato de biblioteca. Enquanto ele conta a ela sobre a carreira de escritor de Kondo, Kondo corre de volta para encontrá-la e pede desculpas por ter se deixado levar, mas ela parece estar bem com isso. Ele então admite que a barraca do velho tem os melhores livros e pega um livro que quer. Depois de um tempo negociando com o dono da loja, ele diz a Kondo para escolher um cartão postal de graça, além do livro, e Kondo diz a Akira para pegar o cartão como um presente, o que a deixa feliz. Depois disso, Kondo a acompanha e antes de ir para casa, ela finalmente responde ao convite. Por outro lado, Haruko vê a resposta de Akira e decide responder também. No dia seguinte, Akira verifica como está a perna dela na clínica e o médico garante que a perna está cicatrizando bem. Depois, ela sai para o trabalho enquanto o médico dela discute a possibilidade de reabilitação dela com a enfermeira, e revela que pode ser difícil para Akira retomar a atividade esportiva, porque ela não está mentalmente pronta. Enquanto isso, enquanto Kondo janta em uma loja de ramen, ele vê Tiarel sendo entrevistado sobre o livro dele na TV, o que o surpreende, e vendo como ele falou apaixonadamente sobre romances, encheu Kondo de arrependimentos. Depois de terminar a refeição, Kondo vai para casa, e no caminho, ele pondera sobre o que Tiarel disse, pois ele costumava ser apaixonado como ele. Imediatamente ele chega em casa. Ele puxa caixas de seus manuscritos antigos, o que o lembra de quando ele costumava escrever na faculdade, e enquanto puxa as caixas, ele encontra uma foto de sua ex-esposa e filho. Isso o lembra de como ele se enterrou na escrita e acabou afastando todos ao redor dele. Isso o deixa um pouco deprimido, e depois de se lamentar na tristeza por um tempo, ele coloca as caixas de volta no lugar. Mais tarde no café, depois de atender os clientes, Akira percebe que Kondo não está alegre como costuma estar, e durante a pausa dela, ela o encontra no escritório dele. Ela então mostra a ele um livro que pegou na feira de livros e ele imediatamente identifica as origens dele, perguntando se ela já morreu. Como ela admite que o livro é um pouco complexo para ela, ele encontra um marcador antigo nele e ela diz que veio com o livro. Olhando para ele, ele percebe que o dono precioso o usou muito e quando ela sugere devolvê-lo ao TK, a livraria, ele diz para ela não devolver, pois foi incluído como parte do livro. Enquanto ele entrega o livro a ela dizendo para ela cuidar bem dele, ele descobre uma característica especial do marcador. E depois de mostrar a ela, eles começam a conversar sobre um ninho de pássaros que costumava ficar perto da janela, mas foi destruído por Kubo através do uso de fezes de pássaros. Ele garantiu a ela que todos os pássaros voaram, exceto um que tinha problemas com as asas, e depois de encarar o espaço por um tempo, ela perguntou o que aconteceria com o pássaro que não conseguia voar com o resto. Relacionando-se ao pássaro, Kondo disse que ele poderia encontrar alguma felicidade ficando ali, mas ele encararia o céu para sempre se escolhesse não voar com os outros pássaros. Ele então tenta animar o clima, e depois de entregar o livro a ela diz que está feliz em ouvir as palavras dele, alegando que ela gostaria de ler as palavras dele algum dia, o que o surpreende. Ela então diz a ele que certamente adoraria os romances que ele lançaria. E depois que ela sai, ele sorri com o alívio que as palavras dela lhe deram, pois ele sempre quis que alguém lhe dissesse que está tudo bem para ele escrever tão apaixonadamente. Alguns dias depois, durante o treino de atletismo, alguns membros do clube de atletismo descobrem que uma corredora de uma escola rival recentemente alcançou uma melhor marca pessoal na corrida de 100 metros, apesar de enfrentar a mesma lesão no tendão de Aquiles querótica. Ao ouvir isso, Hirata admite que já ouviu falar da notícia, mas diz que não sabia que ela estava gravemente ferida. E eles então perceberam que a garota estaria competindo na próxima competição de atletismo, também se perguntando se ela vai bater o recorde de Akira, o que irrita Hirata. Eles então admitem que ficariam desapontados se Akira nunca mais corresse. E quando Haruko começa a treinar, pensa em Akira, acreditando que ela se recuperaria em breve. Naquele momento, o time de futebol chega para o treino e Haruko diz para as meninas delas saírem do campo. Enquanto isso, Akira está ocupada elaborando sua solicitação de turno para o mês, e ela não consegue evitar sorrir enquanto pensa em Kondo. Mais tarde, Haruko encerra as atividades do clube do dia, e enquanto está a caminho de casa, começa a chover, deixando-a presa no ponto de ônibus. Enquanto espera, ela recebe uma notificação no telefone e vê Kurata batendo seu recorde pessoal, mas Haruko se sente aliviada por ela não ter chegado perto do recorde de Akira. Naquele momento, ela vê Akira passando e a chama. Mas Akira não a ouve, então ela corre para pegá-la, mas é impedida por um carro que se aproxima e logo a perde de vista, deixando-a triste. Enquanto isso, Akira chega ao café e depois de trocar de roupa de trabalho, ela vê a atualização sobre Kurata no telefone dela antes de encontrar Kondo para enviar a solicitação de turno de novembro dela.
Vendo o quão extensas são as horas de trabalho, Kondo hesita em aprová-la, mas antes que ele possa conversar com ela sobre isso, Kubo lembra sobre a reunião dele com os superiores, e ele sai correndo com pressa enquanto Akira volta ao trabalho. No caminho, Kondo percebe que esqueceu algo importante, e por outro lado, Haruka surpreende Akira no local de trabalho dela. Ao chegar ao café, Kondo ouve as garotas conversando, e depois de pedir algo, Haruka implora a Akira para retornar ao atletismo, pois teme que ela nunca mais volte, o que faria com que a amizade delas se afastasse muito. Antes de sair, ela compartilha a história de Kurata, e isso traz uma faísca aos olhos dela, enquanto Haruko diz que estará esperando por ela. No dia seguinte, enquanto verifica filmes na loja de conveniência, Kondo descobre que um dos livros de Chihiro está sendo adaptado para um filme, o que o deixa animado. Então ele o liga para parabenizá-lo e ele é inesperadamente visitado por Chihiro no apartamento dele. Depois que eles entram, eles se conectam com café e exercícios de escrita, o que lembra Kondo dos dias de escrita na escola. E enquanto conversam, Kondo começa a se criticar dizendo que não sabe mais como escrever. Em seguida, Kondo expressa o quão orgulhoso ele está das conquistas de Chihiro, e parabeniza Chihiro pelo filme. No entanto, Chihiro revela o seu desprezo pelo próprio romance, admitindo que só o escreveu porque acreditava que seria popular. E isso saiu-lhe furado, já que todos esperam que ele crie sucessivos sucessos e não fale um único capítulo. Diz que o visitou para se precaver. Kondo expressa então a sua incapacidade de regressar ao seu estilo de escrita anterior, mas Chihiro sugere que Kondo simplesmente opta por não o fazer. Em resposta, Kondo diz que sabe que não pode voltar a ser como era, mas queria manter-se fiel às suas aspirações, e Chihiro faz com que ele perceba que está a viver uma vida honesta, enquanto ainda persegue o seu sonho. Depois de conversarem um pouco, os dois queimam algumas folhas na varanda, e Chihiro goza com Kondo por causa da vista terrível da sua varanda. Nessa noite, Kondo sente-se compelido a começar a escrever novamente. E por outro lado, Akira sente-se inquieta enquanto olha para a atualização sobre Kurata, e depois olha para os seus sapatos de corrida. No dia seguinte, no café, Arika perde-se a pensar no convite de Haruko e rapidamente volta à realidade quando um menino lhe entrega o telemóvel que outro cliente deixou para trás. Ela sai então para procurar o dono e vê que ele já se afastou muito, mas tem medo de correr atrás dele. Mais tarde nesse dia, Kondo pensa sobre a conversa que teve com Akira no dia anterior, e enquanto Akira se prepara para ir para casa, ele liga-lhe para discutir o mapa de turnos que ela submeteu. Ele começa então a questionar Tachibana, perguntando se realmente não há mais nada que ela prefira fazer do que trabalhar ali, o que a irrita. E ela insiste furiosamente que não há mais nada que queira fazer e depois vai para casa debaixo da chuva sentindo-se deprimida. Na manhã seguinte, Akira consegue sair da cama enquanto ainda está chateada e, por outro lado, Kondo está tão concentrado na sua escrita que não percebe que já é de manhã. Em seguida, Akira chega à escola e é imediatamente rodeada pelos seus amigos. Entretanto, Haruko dirige-se para o comboio e no caminho percebe que visitar Akira no restaurante pode ter sido um erro, mas afasta esse pensamento e segue com o seu dia. Por outro lado, Kondo continua a organizar o mapa de turnos do mês e perde-se a pensar no seu encontro com Akira no dia anterior, mas rapidamente volta à realidade para continuar a trabalhar. Entretanto, na escola, Akira contempla descartar o inquérito sobre o percurso profissional da sua escola, mas acaba por decidir não o fazer. Mais tarde no café, Kondo coloca Kibo a cargo do lugar, já que tem uma reunião na sede, e fica nervoso quando vê Akira, fazendo com que ele se apresse a sair dali. Depois disso, Yui fala sobre a sua aspiração de ser cabeleireira. E enquanto estão a conversar, Yoshizawa pede-lhe para cortar o seu cabelo mais tarde nessa noite, deixando-a feliz. Depois de um tempo, enquanto Akira relaxa no escritório, ela ouve Yui a fazer bons progressos com Yoshizawa enquanto corta o seu cabelo e ela decide beber um café em vez da sua sanduíche habitual, mesmo que tenha um sabor horrível para ela. Depois de trabalhar por um tempo, o grupo está preocupado, já que Kondo ainda não voltou e enquanto conversam, Kubo especula que as frequentes visitas de Kondo à sede podem ser uma indicação de uma possível promoção. Entretanto, Kondo chega a casa e continua a dedicar a sua noite à escrita. No dia seguinte, na escola, enquanto Haruka se prepara para o treino, ela vê algumas calouras que a fazem lembrar-se da primeira vez que ela e Akira viram pistas de corrida e da promessa que fizeram de seguir juntas na pista. Mais tarde no café, durante a sua pausa, Akira encontra Yuto no escritório e pergunta o que lhe aconteceu, já que ele tem uma ligadura no nariz. Então ele explica que caiu durante o treino de atletismo na aula de educação física. Enquanto conversam, ele pergunta se ela sabe correr, e quando ela diz que corre rápido, ele pede-lhe para o ensinar a correr. Ela leva-o então para fora para praticar, e enquanto corre, ele cai de joelhos. Então ela sugere que ele faça uma pausa, mas ele diz que não vai parar, pois fez uma promessa ao seu pai de continuar a correr até cruzar a linha de chegada. Ao ouvir isto, ela retoma a dar-lhe dicas para melhorar e vê-lo a desencadear memórias dos seus dias de atletismo. Depois disto, enquanto ela se prepara para ir para casa, ela encontra Kondo que expressa a sua gratidão a Akira por o treinar. E enquanto conversam, ele revela que também fez uma promessa de continuar a escrever. Nesse momento, ele entrega-lhe o mapa de turnos que ele organizou de acordo com o seu pedido. E antes de ela sair, ele pergunta se ela está a negligenciar uma promessa sua. Mais tarde nessa noite, Akira decide ver fotos que tirou com Haruka quando eram calouras, e ela encontra um guia de reabilitação que começa a ler. No dia seguinte, no café, Kondo anuncia que as suas visitas recentes estavam relacionadas com um novo menu de restaurante e após a reunião, ele dirige-se para a sede.
Nesse momento, eles percebem que ele deixou o seu dossiê para trás. Então Akira rapidamente vai atrás dele com ele. Nesse momento, ela vê o parado longe dela e lentamente corre para o encontrar. Enquanto fala com ela, ele recebe repentinamente uma chamada telefônica. Então Akira começa a voltar para o restaurante. Mas Kondo chamou-a repentinamente, fazendo com que ela corresse na direção dele. Depois de se abraçarem, os dois concordam em informar-se mutuamente quando cumprirem as suas respectivas promessas. E enquanto seguem os seus caminhos separados, Akira envia uma mensagem a Haruka, expressando o seu desejo de regressar à pista. Comentem aqui embaixo. Caminhem na chuva se terminarem o vídeo. Subscrevam para não perderem o próximo vídeo.